Hello, people! Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui de novo, mais uma vez a convite do Leandro Moral, aqui para o programa Tudo em Cima. E hoje eu preparei uma outra fofurice, muito fácil de fazer, como a gente já está acostumado, e muito lindo e útil. A gente vai fazer hoje um lindíssimo marcador de livros de cacto. Olha que fofura, gente. Olha isso. Diz lá se não tá uma fofura. Então, quer vir aprender a fazer isso comigo? Fazer essa fofura? Então, vamos lá. Hoje a gente tá sem o assistente. Então, eu vou pedir licença para vocês e vamos colocar a câmera aqui. Assim. Aê! Então, vamos lá. Bom, eu já trouxe aqui, né, como vocês já sabem, eu já trouxe aqui as partes cortadas para a gente adiantar o nosso processo. Então, lá no molde, um molde muito fácil, apenas a parte do cacto, que vai formar o cacto, e a parte do vasinho, tá bom? Só são essas duas partes. Eu ensino a fazer assim, você vai cortar essas duas partes apenas uma vez, e depois a gente vai dublar num outro pedacinho de feltro, que eu já deixei aqui separado, pra gente fazer depois. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa dublagem, tá bom? E a gente vai precisar também de um pedacinho de elástico de 33 centímetros, tá? Beleza, então vamos lá. Também, o trequinho de hoje tem uma coisa muito legal, que é aquela questão do reciclado, que eu adoro. Então, a gente vai usar para base do nosso trequinho de hoje um CD, tá? Todo mundo tem CD perdido em casa e não sabe o que fazer com ele, não é mesmo? Então, a gente vai aproveitar isso e vamos fazer um trequinho muito fofo com aqueles CDs que estão ali perdidos. Então, eu vou pegar aqui o CD, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui nesse trequinho, deixa eu tirar ele aqui do livro para mostrar para vocês. Olha como é que ele é assim. Ai, gente, diz lá se não é fofura. Mandem uns coraçõezinhos para essa fofura, por favor. Diz lá se não merece. Vocês estão vendo que ele é bem... Ele tem um certo volume, né? Que deixa ele mais bonitinho, assim, mais pronunciado. Então, a gente vai fazer esse volume, essa espécie de recheio com o EVA, tá? A gente vai usar, então, o CD. Vamos usar duas partes de EVA. A gente vai usar o próprio CD como molde, tá? O molde desse trequinho é muito fácil. Realmente só são essas duas partes, porque o restante a gente vai usar tudo o CD como base. Então, você vai pegar o CD, vai apoiar no seu EVA e depois vai recortar. Simples assim, tá bom? E... eu tô usando aqui um EVA de 5 milímetros, que vocês podem ver que é um EVA mais grossinho. Mas vocês podem usar também do mais fino, e de repente, se vocês quiserem esse efeito mais grossinho, para ficar com esse volume aqui no final, vocês podem colar uma folha sobre a outra de EVA, que ele vai ficar um pouco mais espesso, tá bom? Você também pode usar, se você não tiver o CD, o papelão no lugar, tá? Aí, no caso, você vai cortar um círculo de 12 centímetros, mais ou menos, de raio, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colar o EVA aqui no nosso CD. Aí, eu vou usar aqui nesse trequinho a cola quente, tá? Não precisa ser muito, e é só aqui no meio, olha, só pra esse EVA não correr quando eu estiver montando o meu cacto. Olha, só no meio, tá? E aí, vai ficar assim, um sanduíche de EVA, CD e EVA. Vou deixar aqui separado. Também já cortei, não falei com vocês, a basezinha, a parte do feltro que vai cobrir esse meu sanduíche, tá? E aí, o que é que eu faço pra cortar isso, Gabi? Eu vou pegar novamente o CD, tá? E vou usar como base de novo. Então, eu vou apoiar o CD, vou riscar e depois eu vou cortar, deixando mais ou menos uma margem de meio centímetro, ou mais se você quiser, tá? E aí, você vai riscar e depois vai recortar. Deixa eu fazer aqui, só pra vocês terem noção do que eu tô falando. Ó, cadê a minha canetinha? A gente vai fazer isso, a gente vai apoiar o CD, tá, no centro, e vai riscar, assim.
tá? Depois você vai recortar, deixando a margem, tá? Do risco que você fez. Fazer isso nas duas metades, e separa, tá? Aí agora a gente vai passar para a nossa parte da dublagem do feltro, tá bom? Antes de fazer a dublagem, a gente vai fazer o detalhezinho. Esse daqui eu resolvi fazer uns cílios, tá? Então a gente vai fazer logo esse detalhe do cílio e da boquinha, que é bordado com aquele nosso pontinho atrás que a gente ama. E depois a gente faz a dublagem, tá bom? Então, eu já deixei aqui marcado, olha, onde eu vou fazer os meus cílios, tá? E aí eu vou fazer só um pontinho. Nesse caso desse cílio, é apenas um ponto, ó, que eu faço. Venho aqui, entro aqui no centro, depois faço o outro. Assim. E vai ficar assim. Olha. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou arrematar, pra não ficar a linha por trás aparecendo. Eu quero que isso apareça só no meu cílio, né? Vou dar um outro nozinho aqui, bem simples, só pra essa linha não se perder. Tem hora que a gente não vai encher esse trequinho com manta, mas sempre bom garantir com um nozinho, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. E vai ficar assim, ó. Tá? Depois, gente, eu vou vir com uma meia pérola. Vou arrematar aqui. Corto os excessos. Tá? E eu tenho isso aqui. Agora, eu vou vir com uma meia pérola. Essa daqui, se eu não me engano, tem meio centímetros. É, de 5 milímetros. Essa que eu tô usando, tá? E eu vou vir com a minha lindona aqui, ó. Se vocês não conhecem ainda essa cola, por favor, precisam conhecer, tá? Essa cola aqui é a T6000, ela é maravilhosa para trabalhar com feltro, com pedrarias, é espetacular. Então, para colar pérolas e meia pérola, não precisa muito, é bem pouquinho, porque ela é perfeita, né? É Tec Bond, colou, não solta mais. Então, eu vou pôr só um pouquinho aqui, ó, e vou colocar os meus olhinhos, posicionar aqui os meus olhinhos onde eu já tinha marcado com o meu gabarito, né? E o molde lá vai ter o gabarito também, tá? Ó. Fechar aqui a minha cola. E vai ficar essa fofurice aqui já. Ai, meu Deus do céu, é muita fofura, gente. Ó. Já tá fofinho. Agora eu vou bordar aqui a boca com o pontinho atrás. Vocês lembram como que funciona o pontinho atrás, né? A gente vai à frente com a agulha e volta no último ponto que a gente fez. Aqui no nosso cactozinho, ele tá com uma boquinha rosa, mas eu acho que eu vou fazer esse aqui com uma boquinha vermelha. Eu trouxe uma proposta de cores, né, e estampas diferentes, que é para instigar vocês mesmos a usar a criatividade de vocês e principalmente usar o que vocês têm em casa, tá? Para vocês perceberem que não tem que ser exatamente igual ao que eu tô fazendo na aula, você pode adaptar com o material que você tem. É mesmo isso que eu quero, é mesmo isso que eu acho legal, tá? Então, a gente vai bordar aqui agora, tá bom? Eu vou tentar fazer assim, de forma que vocês enxerguem aí e eu consiga fazer direito aqui, né? Espero que vocês estejam gostando, gente. Quem tá gostando aí dessa aula de hoje? Manda aí um coração pra mim. Ah, eu adoro quando tem chuva de corações. Então, é assim, ó, tô indo à frente com a agulha e voltando no mesmo lugar que eu fiz. Vou à frente com a agulha e volto no mesmo lugar onde eu tinha feito o meu último pontinho, ó. E assim eu tenho já uma boquinha bordada aqui, fofa, tá? Vou arrematar aqui essa costura, muito simples. E vou cortar aqui. Pronto, feito. Agora eu vou dar um pulinho do gato, mas um pulinho do gato que às vezes dá muito jeito pra gente. Eu risquei com aquela canetinha fantasma, né? Que é a canetinha que apaga com o calor do ferro. Então, pra eu não ter que ligar um ferro aqui agora e fazer o processo todo, uma dica que eu dou é que você pode pegar ou um tecido ou um feltro, limpa bem o bico da cola quente, tá? Tira toda a cola que tiver, limpa direitinho assim, ó. Depois que ela estiver bem limpinha,
eu vou vir aqui, ó, e não vou apertar a pistola, tá? Eu vou só posicionar o bico da cola aqui e vai apagar. Eu não vou precisar acender, ou acender, ligar ferro algum, ó. Só com esse calor aqui do bico da pistola, já é suficiente para apagar isso aqui que a gente quer, ó. E fica assim, perfeitinho, tá vendo? Sem risco de caneta nenhum, ó. Dica aí, hein? Pulinho do gato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dublar esse cactozinho aqui para ele ficar mais fofinho, tá? Então, eu vou dublar. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu passar isso pra cá, que fica melhor pra visualizar. E aí, agora eu vou vir com a minha lindona cola de silicone, que é maravilhosa pra fazer dublagem, maravilhosa. Eu vou vir aqui, cola de silicone, obviamente, é Tech Bond, né, gente? Sério, não é puxa-saquismo, não. É porque realmente é um produto de qualidade. E aí, quando a gente quer fazer um trabalho de qualidade, a gente tem que buscar também matéria-prima de qualidade, né? Eu tô usando aqui a cola de silicone da Tech Bond, tô usando a T6000 também, que é maravilhosa. E para feltro, eu tô usando Santa Fé, que não tem ainda igual, né? É um feltro que realmente atende muito às expectativas da gente, enquanto artesãs. Então, eu passei a cola aqui, ó, vejam que eu passei em todo o cacto, tá? E agora eu vou simplesmente deitar aqui sobre o meu retângulo, que eu cortei aqui um retângulo de outro feltro. Uma dica que eu dou nesse trabalho é cortar um feltro diferente para fazer essa bordinha. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem uma espécie de borda com um feltro de outra cor, tá vendo? Isso é um detalhezinho desse cacto que dá um charmezinho a mais nele, olha. E aí, a ideia é fazer essa borda aqui, com um feltro diferente, porque aí dá esse destaque, tá? E aí, como eu escolhi aqui um feltro mais claro, eu escolhi um mais escuro para fazer esse destaque que eu tô falando com vocês. Então, a sacada aqui agora é, embaixo a gente vai cortar rente ao nosso cacto. O nosso cacto agora vai ser o molde pra gente fazer esse recorte. Aqui eu corto assim, porque depois eu vou pôr aqui, encaixar o vasinho, então não precisa ter borda aqui, tá? A borda vai ser só a nossa volta que vai ficar visível. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar e vou deixar um pouquinho de borda. Aqui é menos de meio milímetro que eu coloco. E aí vai de gosto. Se você, de repente, quiser colocar mais borda, você pode pôr também. Eu acho que esse tamanho aqui, ó, quase próximo mesmo do que você cortou como cacto, fica muito legal. Já dá o efeito que a gente quer. É um efeito sombra, sabe? Fica muito legal mesmo. Então, vamos lá, é só cortar aqui. E pronto, tá feitinho aqui o nosso cacto, tá? Olha, se você de repente estiver pensando aí, ai, Gabi, mas você sabe fazer, eu não consigo fazer assim, como é que eu faço e tal? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o mesmo que a gente fez com o molde aqui pra base, né, pro CD. Então, você vai usar esse molde, vai riscar no feltro e depois corta com a margem já no feltro. Depois você cola aqui, se você não sentir segurança de fazer isso aqui no próprio cacto, tá bom? Pode ser uma outra forma de fazer. Olha, depois que eu colei, eu vou vir aqui ver se tem alguma parte aqui, ó, na borda que precisa de cola. Se tiver, eu vou fixar também, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó, toda essa borda que tiver, eu vou passar. Então, eu vou fazer aqui, acelera aí, assistente. Então, gente, agora a gente vai fazer o nosso vaso, tá bom? E para fazer o nosso vaso, a gente vai primeiro colar essa parte de baixo do vaso, a parte do fundo, tá? Por quê, Gabi? Porque a gente vai, ó, conectar o nosso cacto, a gente vai plantar, né, o nosso cacto aqui no vaso, tá bom? Então, primeiro a gente vai deixar isso aqui livre, tá? Então, eu vou vir aqui com a cola de silicone. Opa, deixa eu limpar aqui esse bico da cola. E vou passar, ó, nessa parte todinha aqui de baixo, tá? Então, vou passar aqui.
Não precisa ser muita cola, porque como eu digo, né? Se for taquiband, cola não solta mais. Então, não precisa muito. Acho que é uma das vantagens grandes também de você usar um material de qualidade, é justamente isso, né? Você não precisa usar muita coisa, você acaba economizando nisso. Como é de qualidade, quantidade suficiente, já vai fazer o trabalho que tem que fazer. E aí, ó, eu vou pressionar um pouco, ó. Tá? E vou fazer aquele mesmo esquema de usar isso aqui para recortar o de trás, para refilar esse excesso aqui. Então, eu vou vir aqui e vou recortar. Pode acelerar rapidinho aí a stage. Ok. Feito isso aqui, ó, já tá o nosso vaso. Só que eu vou dar um charminho a mais nele. Eu vou usar aquelas tesourinhas de picotar, sabe? Que tem gente que chama até de tesoura escalope, se eu não me engano. E vou fazer aqui, ó, uma espécie de bordinha pro nosso vaso. Para ele ficar bem fofinho para receber esse cacto, que também é uma fofura. E aí é uma explosão de fofura. Me digam se vocês estão gostando e mandem corações. Eu adoro ver as chuvinhas de corações. Olha, fiz esse charminho aqui nele, tá? E agora lembram que eu deixei aqui aberto, né? E a gente vai agora plantar, tá bom? Deixa eu pôr essa tesoura pra cá. A gente vai plantar o nosso cacto aqui, ó. Repare que quando você for plantar, você vai ver que ele tá... Deixa eu levantar aqui. Você vai ver que ele tá saindo um pouco aqui nas laterais. Então, a gente vai cortar também agora. Nesse momento, a gente corta, refila aqui essa lateral, tá bom? Para isso não atrapalhar a gente na colagem. A gente vai usar mais uma vez o próprio molde como base. Então, eu vou vir aqui, encosto a minha tesoura aqui e corto. Olha, tiro esse excesso aqui. Faço a mesma coisa aqui desse lado, eu vou ter que fazer pra mim, tá, gente? Mas é a mesma coisa, senão eu não vou conseguir cortar. Assim, vai ficar assim, ó. Pronto, agora tá excelente. Eu vou só fixar, tá? Começo pela parte de trás. Passo aqui, eu vou passar aqui no cacto. Deixa minha cola descer aqui. Enquanto isso, se mandarem corações, eu vou adorar. E a Princesa Gabi também, né, Princesa Gabi? Diz lá se você não vai gostar. E aí, a gente vai passar aqui, ó. Cola aqui, cola de silicone aqui, estão vendo? Na frente também. E vou plantar aqui o cacto. Pronto. E aí, agora, para fechar isso aqui, ó, eu vou passar um pouco de cola quente, ó. Aqui. Beleza? E vou fechar. Vou apertar. E aí, vai ficar assim, tá vendo? Não se vê o cacto lá dentro. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Passar aqui, ó. Não precisa ser muita cola também não, tá? E vou fechar. Desse jeito, tá? Diz lá se já não temos uma fofura. Só isso aqui já ficava um marcador de livros. Só isso aqui já ficava um marcador de livros bem legal também, tá? Mas a gente vai deixar ele mais fofo ainda, mais fofo, porque eu quero mais fofura. Você vai usar uma régua pra te nortear. Eu tô usando essa basezinha aqui, que é uma base de corte pra patchwork, então ela tá toda numerada, eu consigo ver. Pra que, Gabi, isso? Porque eu quero que esse elástico, ele fique centralizado, né? Não cole uma ponta aqui, outra ponta lá, e não vai ficar legal. Outra dica também que você pode fazer é centralizar, né? Procurar ver aqui com a sua... Se você não tiver a base, você vê com a régua onde é que é o meio, que tá com 12 centímetros. Então, o meio é aqui no 6, tá? Aqui, 12... Então, esse aqui é o meu centro. E aí, eu venho aqui, ó. E posso marcar onde é que eu devo colar, de acordo com esse meu centro, onde é que eu devo colar o meu elástico. Então, eu devo colar meu elástico aqui e a outra ponta eu devo colar aqui, ok? Daí, ó,
Deixa eu pôr aqui mais cola. Eu vou pôr aqui. Nesse caso aqui, eu ponho uma quantidade generosa de cola, tá? Porque isso vai ficar por dentro e ele tem que suportar o peso quando a gente puxar o elástico para colocar no livro. E eu também, ó, coloco cerca de 2 centímetros de elástico para dentro. 1,5 centímetro, mais ou menos, é suficiente, tá? E aí, eu vou vir com cola aqui em cima também, ó. E vou, ó, pressionar, tá? Pronto. Daí, eu venho aqui pro outro lado e faço a mesma coisa. Coloco aqui um pouco de cola, deixo mais ou menos 1,5 centímetro para dentro, ponho mais cola na frente e pressiono. Acho que eu pus até cola demais, se veio parar aqui na frente. Deixo aqui secar a minha cola quente, tá? Enquanto ela tá secando aqui, eu vou colar aqui a nossa base. Então, eu faço assim, passo um pouco de cola aqui em toda a extensão e posiciono aqui o meu feltro. Faço a mesma coisa aqui atrás. Posiciono a outra metade, tá bom? Agora, a gente tem que fechar esse sanduíche, né? Ele não vai poder ficar aberto aqui. Então, eu fiz aqui nesse, ó, com um pontinho pés-ponto, que é um pontinho que eu gosto muito também, tinha muito tempo que eu não fazia. E aí, eu decidi fazer nesse trequinho de hoje, porque eu acho que é muita fofurice também ele. E eu não sei, não sei se quem conhece aí o pés-ponto, acho que foi um dos primeiros pontos que eu conheci. Foi o pés-ponto. Eu vou pegar aqui bem a linha, que eu já deveria ter preparado, né, Gabi? Mas eu peço ao meu querido assistente para acelerar esse processo, tá? Não é nada mais é que linha na agulha. Então, acelera aí, assistente. Pronto, linha preparada. A gente vai dar um nozinho. Vai fazer aqui um ponto, ó. Vou entrar com a agulha aqui no meio, vou esconder meu nozinho aqui dentro, tá? E depois, eu vou fazer o ponto assim, ó. Eu vou à frente, eu não vou pegar EVA, tá bom? Olha lá como é que tá lá dentro, ó. Vou fazer isso. É uma espécie de zigue-zague que eu faço com a agulha, ó. Depois eu venho pra cá e subo. Tenta fazer os pontos com a mesma distância e mesmo tamanho, que vai ficar mais bonitinho. E vou fazendo isso, ó. Tá vendo? Depois eu puxo, ó. E aí, eu vou fazer isso aqui, toda a volta a gente vai fechar isso aqui, tá bom? Então, eu vou fazer e o assistente vai acelerar, tá bom? Vocês vão ver como é que vai ficar no final. Quando chegar aqui nessa parte, ó, eu imitei um pontinho em cima do primeiro pontinho que eu fiz e depois eu dou um nozinho aqui só pra dar uma arrematada, tá? Eu pego a linha aqui por dentro e dou um nozinho cá no meio, ó. Tá vendo? O meu nó tá entre uma parte e a outra do feltro. Jogo a minha agulha lá pra dentro, saio aqui e corto, tá? E vai ficar assim, ó. Estão vendo? Já tá aqui praticamente pronto. Agora são os detalhes finais. A gente vai montar
na verdade, a gente vai colar, né, o nosso cacto aqui na nossa base, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou verificar onde é que tá o elástico, que o elástico é o meu centro, e vou posicionando o cacto conforme esse elástico, tá? Nesse momento aqui, eu vou usar a cola quente para prender, eu vou passar aqui, aí eu já passo uma quantidade generosa, tá? Passo aqui também, ó, toda essa extensão, tá bom? E aí, agora a gente vai decorar. Eu aqui escolhi uma florzinha de feltro. Tenho outras aqui. E eu vou escolher uma aqui que combine. Acho que essa vai ficar gira. Ó, eu fiz essa aqui marronzinha com amarelo. E aí, eu posiciono aqui onde eu achar que fica legal. Esse aqui eu vou pôr do outro lado. Vamos fazer uma brincadeirinha. Vou pôr aqui, vou passar a cola quente aqui, ó, na base da flor. Tá? Só na base da flor também não precisa ser muito. Vou colar aqui. Pressionar para fixar, tá? E vou pegar aqui um lacinho pra gente pôr na nossa fofura. Vou escolher um lacinho aqui mais escuro, que eu acho que vai combinar melhor com esse daqui. E aí, usem a criatividade de vocês, tá bom? E aí, vou botar aqui, vou colocar aqui pra dar o acabamentozinho do nosso vaso. Centraliza, tá? Procura sempre centralizar, que fica tudo mais harmonioso, fica tudo mais bonito. Olha aqui. Precisa de mais um pouquinho. Ai, gente, tá muita fofura. Muita fofura. E olha só isso, gente, que a gente construiu junto. Diz lá se não é fácil e lindo. Deixa eu colocar a câmera aqui e falar com vocês. Então, galera, é isso. Olha só a fofura que ficou esse trequinho. Diz lá se não tá uma fofura. Deixa eu colocar no livro pra vocês verem como tá fofo. Tá muito fofo. Se eu fosse vocês, eu aproveitava e fazia essa fofura aqui. E eu tava pensando em lançar um desafio para o Leandro Moral, ele nem sabe. O que é que vocês acham da gente usar esse molde e fazer outros trequinhos? Por exemplo, a gente pode fazer um chaveiro, a gente pode fazer um alfineteiro. O que é que vocês acham? De repente vem outras aulas por aí. Se vocês gostarem, mandarem chuva de corações, o Leandro Moral me chama de novo. E é isso, gente, é sério, esse molde é um molde muito versátil, dá para vocês fazerem muitas coisas com ele, tá bom? Eu vou disponibilizar ele lá no meu site, aproveitando, convido vocês para conhecerem o meu site, tá? Eu vou deixar aqui aqui no rodapé o link para vocês acessarem o site. Também tem lá no meu Instagram o @trequinhos da Gabi Atelier. Lá você também pode acessar, ver onde é que tá o link pro meu site, tá? E no YouTube a gente também tá com muitas fofurices. É só colocar lá no YouTube Trequinhos da Gabi que você vai achar a Trequinhos, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!